Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aí mais uma vez à nossa sequência de lives. Vou guardar só um minutinho aqui enquanto o pessoal vai entrando para darmos início. Deixa eu ver quem chegou aqui. Oi, Rosária. Olá, Rosária, boa noite. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Bom, pessoal, hoje o tema, um tema aqui bem interessante. O pessoal tem recebido algumas mensagens aqui, o pessoal gostou do tema. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje também. Vamos dar sequência aí, dar início a de hoje, né? E sequência às lives, né? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Sheila, e Sheila, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vou dar início aqui. Quem for chegando, né? Fica um oi também para quem estiver assistindo a gravação, quem estiver assistindo ao vivo e também quem estiver assistindo a gravação, que eu vou deixar gravado, né? Um tema interessante, né? Que vale a pena voltar depois, né? Principalmente para quem está seguindo aí a jornada, né? A caminhada aí do autoconhecimento, está buscando trabalhar internamente, né? Os aspectos emocionais, mentais, psicológicos, né? Então, essas lives estão trazendo alguns conteúdos interessantes aí para a gente trabalhar no dia a dia, né? Então vai ficar gravado aí para quem quiser assistir e também para quem quiser compartilhar com algum amigo, familiar que se interesse pelo tema também. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá dar início. Quem chegou depois aqui eu não vi, subiu rapidinho. Beijo carinhoso para vocês que estão chegando. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Bom, pessoal, a proposta de hoje, né? Como eu disse na primeira live da semana, nessa semana eu montei uma sequência com alguns temas que é óbvio para muita gente. Né? A primeira mesmo como o amor próprio, a de prisão mental, a de estagnação. Né? Esses temas, eles são um fato que é óbvio para muitas pessoas. Né? Todo mundo sabe que desenvolver o amor próprio é interessante, né? Que é o ideal, né, que a nossa essência busca isso, né, desde dentro, internamente, né, a questão da prisão mental, todo mundo sabe os aspectos, abuso psicológico. Então, muitas questões, essas questões são óbvias para muitas pessoas. Né? O que eu busquei trazer é o quê? É numa linguagem descendo na sutileza do detalhe. Né? É óbvio, mas na prática nem todos conseguem praticar o que é óbvio. Então a proposta foi o quê? Foi trazer então quais são os aspectos, o que está por trás ali nos bastidores que impede de fazer com que o óbvio seja uma coisa prática. Né? Então essa foi a proposta, né? Tem sido a proposta dos temas que já foram desenvolvidos, dos que vão ser desenvolvidos ainda. Né? Amanhã tem a de estagnação e vamos ter também a que tivemos que adiar, de ontem. Né? Agora a de hoje a gente vai inverter um pouquinho. Né? Por quê? Porque o controle é justamente diferente. Né? Popularmente, né, a maioria das pessoas tem a ideia de que o controle é uma coisa boa. Boa entre aspas, né? Que nós buscamos sempre trazer a questão do dualismo, né? Que tudo que é dual é da nossa mente. Né? No universo, no fringir dos ovos, né? Não tem certo ou errado, bom e mal, né? Tudo é neutro. Né? Então, nós que polarizamos. Mas, de acordo com essa polarização, né, o controle, né, que todos é visto, pelo menos pela grande maioria, que é uma coisa boa. Né? Mas, na prática, vocês vão ver, né, com o desenrolar do tema de hoje, que não é bem assim. Né? Então hoje a gente vai quebrar um pouquinho esse paradigma aí de que o controle é uma coisa fluente, né? Muito pelo contrário. O controle, ele é como se tivesse ali entupindo aquele cano onde passa a água, onde vai o fluxo. O controle, ele está bem ali emperrando
né? Então é esse raciocínio que a gente vai desenvolver hoje, né? A questão do controle. Bom, primeiro, a gente precisa entender por que o controle é ruim, entre aspas, né? Por que o controle atrapalha? Oi, pessoal, deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver. Quem chegou aí, quem está ao vivo, só me dá um ok se vocês estão me ouvindo aí ao vivo. Porque travou aqui para mim, só para mim ter certeza que vocês estão tendo acesso ao conteúdo aí. Só aguardar aqui para alguém me dar um feedback. Não sei se o meu sinal congelou. A Fabi Batista. Gratidão, Fabi. Tá ok, né? Bom, então dá sequência. Bom, então por que o controle atrapalha os nossos resultados, né? Por que ele entope esse fluxo, né? Por quê? Primeiro, a gente entender que para que buscamos resultados fluentes de uma forma harmônica, equilibrada, sem vivenciar as adversidades, né, ou pelo menos minimizá-las, né, o ideal é o quê? Que seguimos o fluxo natural do universo, né? Nós, seres humanos, meros mortais, nós estamos em um universo que é regido por leis, né? Então é mais fácil, né, alinharmos as nossas ações, decisões, nossas metas, nossos objetivos, para que flua com o fluxo do universo, né? É a mesma coisa que você está ali nadando no mar, a correnteza está para um lado, você está nadando contra ele. É mais fácil você abrir os braços, boiar, né, deixar a onda conduzir, né? Então é mais fácil alinhar, né, contra esse fluxo que está acima de nós, né? Um exemplo agora assim mais sim, do dia a dia, né? As leis de trânsito. Se você entra com o carro na contramão, você vai estar sujeito às consequências. Se a lei de trânsito é uma lei que transcende, que está acima da gente, né, então o que a gente vai fazer? É mais fácil adaptarmos nossas ações com essas leis. Então vou seguir ali na via correta, né, na mão. A mesma coisa é o universo. Então, se nós buscarmos ir contra as leis universais, contra esse fluxo, uma lei que está acima de nós, a gravidade, tentar sair voando por aí vai ter algum problema, né? Pular de prédio é mais fácil adaptarmos nossas ações de acordo com essas leis. Da mesma, vale para as outras leis universais, e uma delas é a lei do fluxo, né? O universo ele não trabalha sobre pressão. O fluxo natural das coisas tem um tempo de germinação. Tudo vai, tudo flui, tudo tem o seu tempo de germinar. Uma ideia plantada, né, quando você planta uma sementinha de uma ideia, tudo aquilo que a gente, né, cria no nosso mundo prático partiu daqui de dentro. Aquilo que nós plantamos a sementinha com o nosso padrão mental, que nós alimentamos com o nosso emocional, tudo isso, né, vai como se fosse uma receitinha de bolo, tem um tempo ali para germinar e para que isso dê os frutos, né? Tudo no universo é assim. Uma planta, você coloca a semente, ela vai dar o broto e vai crescer. Não adianta querer pressionar essa planta, gritar com ela, acelerar o processo dela, né? Pode até conseguir, mas vai gerar consequências. O agrotóxico, né? Por exemplo, quando coloca um agrotóxico, você acelera o crescimento ali da planta, mas o que? Vai ter consequências, né? Então até dá, mas é um caminho que vai ter algumas consequências, né? Da mesma forma, como é uma estrutura básica do universo, isso se aplica a tudo. Então o controle, né, ele é como se estivéssemos tentando forçar o fluxo natural das coisas. Toda vez que tentamos controlar, né, é onde colhemos, né, alguns problemas na vida prática. E é por isso que dói tanto quando perdemos também o controle.
No Oriente, uma filosofia que entendeu esses conceitos foi a filosofia taoísta, né? Que traz a ideia de quê? De soltar. Já perceberam aquela coisa que vocês estão buscando que dá certo? Que vocês estão tentando e fica assim, não, eu preciso que isso dê certo, eu preciso que isso aconteça, e aí dá errado, e quanto mais tenta controlar, mais as coisas vão embananando e vai virando aquela situação e vai perdendo o controle, mais vai doendo, mais vai tentando controlar, até que chega um ponto que a pessoa, pela raiva ou pela frustração ou pela decepção, seja qual for o motivo, ela vai e larga para lá, fala assim, ó, não quero mais saber dessa, né? Aí a pessoa larga para lá. E aí a coisa acontece. Não é assim? Quem já passou por uma situação assim? Quando você larga para lá, é aonde que a coisa dá certo. Por quê? Os taoístas entenderam isso como que como soltar. Quando tiramos a pressão, tiramos essa necessidade de controlar, essa necessidade de ter que dar certo, de que tem que ser na hora que eu quero, precisa acontecer independente da urgência, né? Quando tiramos essa necessidade, tiramos essa pressão, é aonde as coisas dão certo. E isso como é uma coisa tão intrínseca, né, ao universo, tá tão profundo, que é uma estrutura básica, né, a gente pode perceber isso até numa situação mais grotesca. Quem aqui gosta de fazer alguma coisa que tem alguém ali te pressionando? Se a pessoa te pede uma coisa com jeitinho, você não faz ali sorrindo para ela? Agora deixa uma pessoa te pedir para fazer um favor, vem aqui, faz lá, já fez, como é que é? Vamos lá, é agora, e aí, você já fez? Será que vai dar certo? Vamos lá, você já está fazendo? E aí, você já começou a fazer? Que hora que você vai terminar? Você já... A pessoa não fica assim, nossa, mas que saco, peraí, não, ela arruma até uma outra desculpa inconsciente e acaba largando para lá, não é? Então, é assim para todas as coisas, né? É o soltar, é o largar para lá. Aqui nós entramos num conceito, já chegamos aqui no tema, agora no ponto do tema, que igualou aos assuntos anteriores. Para muitos pode ser novidade, para outros começou a fazer sentido isso agora, né? Outros já podem já ter entendido esse conceito, mas chegando nesse ponto, nós igualamos com o ponto dos outros temas. Ah, então beleza, então é óbvio, entendi, preciso então abrir mão do controle, que as coisas vão dar certo, né? Tá, ficou óbvio agora, igual os temas anteriores. Só que na prática não é bem assim, né? E é aí que nós vamos entrar então nos temas agora, né, que nos traz a compreensão de o que nos impede de soltar. O que nos impede de confiar no fluxo natural das coisas, no fluxo natural do universo, né? Só que antes de chegar aqui, aí eu preciso de desenvolver também um outro ponto, deixar claro que é um outro ponto também muito importante que, principalmente, nós aqui do Ocidente temos uma dificuldade de entender. Na verdade, até quem já compreende, porque temos níveis de entendimento. Nós podemos entender uma coisa no nível superficial, que é o mental, né? E depois ali no nível emocional, como o conhecimento faz parte da gente, né? Então tem muitas coisas que entendemos de forma rasa. Por exemplo, quando você vai tirar uma carteira para dirigir um carro, você já pode ter aquele conhecimento superficial, raso de um assunto. Está só no seu mental. No mental codificado pelas sinapses ali do cérebro. Um conhecimento local que está ali com você, aqui no nível da matéria. Então, ou por decoreba, a pessoa pode entender a embreagem, por primeira, freio, acelerador. Pronto, ela já entendeu como é que dirige. Mas esse conhecimento ainda não faz parte dela. Então, mesmo que ela entenda, mesmo que ela conheça, ela tenha essa noção superficial, não é o suficiente para que ela consiga colocar isso na prática, porque ela não assimilou todo esse conhecimento. Por isso que é interessante revisarmos, por isso que eu estou deixando também essa live gravada, né, para a gente
De vez em quando a gente tem que fazer uma consultinha ali, dar uma lida, voltar, porque quanto mais vamos tendo acesso ao conteúdo, das informações, daquilo, todo o aprendizado, a gente vai fazer com que ele faça parte da nossa estrutura psicológica como um todo, e logo colocamos isso no piloto automático. Então, voltando ao exemplo do automóvel para tirar a carteira. Quando está só ali no mental local que eu falo é que as informações que o nosso cérebro está codificando, esse conhecimento está ali de uma forma bem superficial. Mesmo você já entendeu, embreagem, pôr primeira, soltar a embreagem devagar, pisar no acelerador, o carro vai andar, dificilmente vai colocar isso na prática. Até que esse conhecimento passe para o seu mental, mas a um nível não local, no nível da sua consciência, né? Então esse conhecimento já vai fazer mais parte de você, você já vai conseguir dirigir o carro com mais facilidade. Quando você alinha então também o seu mental e o seu emocional, esse conhecimento faz parte de você no seu nível emocional também, você já sente segurança em dirigir, você já não tem medo de dirigir, você já não sente a pressão em estar dirigindo, né? Você já confia, você já não está tentando controlar todo o processo, porque quando está tentando controlar eu não posso bater, eu não posso dirigir, se eu fizer alguma barbeiragem aqui alguém vai buzinar, vai me xingar, está tentando controlar o processo, também vai ser sofrido. Quando você transcende tudo isso, tanto nos níveis de entendimento, você já assimilou todo o conhecimento para poder dirigir, não está tentando controlar o processo, ele agora está no piloto automático. É onde as pessoas que já têm anos de carteira vai ali dirigindo, né? Vai estar batendo papo com outra pessoa que está ali no carro, ela consegue desenvolver e dirige ali com com excelência, né? Sem tentar controlar esse processo, sem ter algum tipo de problema, né? Ou seja, ela já compreendeu esse conhecimento, já faz parte dela e ela consegue desenvolver isso. Mas aqui, voltando no nosso tema, mas fica até interessante esse exemplo, a gente trazer isso para outras áreas da nossa vida também, né? Que desejamos buscar resultados com excelência também, né? Mas aí, voltando na prática, então, nessa questão do soltar, muitas pessoas entenderam que precisam soltar. Até quem já tem conhecimento aí que esteja nesse nível que eu disse, né? Só no nível alimentar, não assimilou tudo, né? Quem já assimilou tudo tem facilidade de soltar, né? Quem não assimilou, mas já conhece, o que a pessoa pode... Já entendeu, mas na prática ela não consegue, né? E é aí que nós vamos entrar nas questões do que impede a pessoa de soltar e entender essa sutileza, que aí, como eu disse, muitos entenderam que precisam soltar, mas acabaram confundindo. Confundindo soltar com não fazer nada, com largar para lá, né? Que é diferente. Que aí é uma diferença muito importante que nós precisamos entender esse conceito. Não controlar não quer dizer que a pessoa tem que ficar estagnada. Por isso os assuntos se completam, né? De todos os temas da semana. Dá para quem está assistindo aí não está assistindo na ordem, ou quem chegou essa não viu as outras, dá para pegar, mas se vocês assistirem essa sequência dessas 5 aulas aí, dessas 5 lives, vocês vão ver que elas se complementam. Então, pessoal, deixando claro que o abrir mão do controle, o não controlar, a não ação, é diferente de largar para lá. Aí que é esse detalhe que muitas pessoas acabam gerando conflito, né? Que aí, quem já assistiu meus conteúdos sobre sombras, né? O que acontece? Conteúdo de sombras e tudo que eu venho desenvolvendo o raciocínio a divisão das nossas personalidades, que nós, mesmo tendo um corpo físico, tem várias personalidades aqui dentro, né? Então, uma personalidade, por exemplo, no mental, com a parte racional, a pessoa quer ganhar dinheiro, quer emagrecer, quer arrumar um relacionamento bacana. E aí aquela personalidade, né, que sofreu várias informações lá do passado, vai ficar puxando, tem os motivos dela que são contrários a essa vontade. E é essa que vai buscar puxar o tapete, vai buscar a autossabotagem, né? Quem está nos autossabotando, como é uma parte da nossa psique, ela conhece cada um de nós melhor do que ninguém nesse universo. Porque ela sabe dos nossos pensamentos, sabe do que sentimos, sabe do que pensamos, do que vivenciamos. Então os recursos que vai usar
para a autossabotagem, é inacreditável quando a gente encontra. É uma coisa tão impressionante que nós acabamos não percebendo. Vou dar um exemplo disso. Vamos supor que uma pessoa quer... Vamos pegar aí... que a pessoa... Vou pegar o relacionamento. Vamos pegar o financeiro, por exemplo. A pessoa quer ganhar dinheiro. A pessoa, então, está buscando ganhar dinheiro e aí, toda vez que ela precisa fazer uma coisa que vai deixar ela mais próxima desse resultado financeiro, ela se sabota. Ela deixa de fazer, ela não faz, ela não vai na entrevista, ou ela não atende o cliente, ou ela vai fazer qualquer outra ação, menos aquilo que ela precisava fazer para poder adquirir esse recurso. Aonde que está a autossabotagem? Nela mesma. Então vamos supor que só para ilustrar, para a gente, né, desenvolver o raciocínio. Como eu disse nas outras, claro que no individual de cada um tem detalhes, sutilezas que vai trilhar por caminhos diversos. Então aqui eu trago só um exemplo raso, só para ilustrar, para ficar fácil o entendimento. Então vamos supor, a pessoa quer ganhar dinheiro. Só que uma parte dela, mesmo que seja uma personalidade lá com 10, 15 anos de idade, ela ouviu as pessoas que eram autoridade para ela naquela época falar que o dinheiro é sujo, que rico é desonesto, que rico é metido, que rico não presta, que seja qual for a crença que ela ouviu, vamos supor que o pai dela falava isso. Quando ela é uma adulta, ela tem uma personalidade que quer ganhar dinheiro. Só que ela, em contrapartida, ela tem inconscientemente uma personalidade que vai influenciar nas escolhas dela, que acredita que ganhar dinheiro é igual ser desaprovada pelo pai. Se essa pessoa, em algum momento da vida, ela teve muita carência do pai, então vai ter uma personalidade ali dentro que vai estar buscando fazer tudo aquilo que o pai aprovava. Ou ela entende que se ela fazer algo que é contrária às ideias do pai, o pai vai desaprová-la. Logo, ela pode sabotar esse movimento. Então agora temos um adulto com parte da personalidade buscando prosperidade financeira e lá dentro uma criança interior que entende que em pânico, morrendo de medo da possibilidade de ganhar dinheiro ou alcançar esse resultado e ser desaprovada pelo pai. Então essa personalidade, o que é que ela vai fazer? Ela vai lá e vai sabotar o resultado. Então é a hora que precisa fazer uma ação, ela vai lá e sabota, não, vamos lá nessa entrevista de emprego, não vamos atender esse cliente hoje não, deixa amanhã eu faço, depois eu faço, empurra, depois perdeu a oportunidade. Então quem que sabotou? Foi a própria pessoa. É só um exemplo raso para a gente ilustrar, e isso vale para qualquer coisa, pessoal. Se vocês estão se auto-sabotando em qualquer resultado que seja, por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade de encontrar as causas, porque sempre vai falar assim, mas eu não fui lá porque estava chovendo, porque isso, porque aquilo, governo, não sei o que, vai usar vários fatores externos e vai buscar recursos externos para solucionar, e pouquíssimas pessoas estão ali olhando internamente esses fatores, porque é ali que está o X da questão. Então a pessoa vai buscar, vai cansar, vai gastar recurso, vai investir em curso, vai fazer um monte de coisa para ganhar dinheiro, mas não olhou essa personalidade que está ali dentro. Entende? Aí a pessoa ainda pode falar assim, poxa, mas eu já fiz tudo, não sei mais o que eu faço, não sei porque que não dá certo. Ou seja, fez várias coisas, tudo bem, fez várias coisas, várias podem ser válidas, mas talvez ela não mexeu aonde precisava mexer, aonde que estava o problema. Vamos supor que você está com a casa para fazer uma faxina. A casa tem 10 cômodos. E ficou uma sacola com um lixo que foi ficando podre e começou a feder a casa. Só que essa sacola ela caiu atrás do sofá. Aonde que a pessoa tem que olhar para solucionar essa questão? Atrás do sofá. Não vai adiantar ela passar os melhores produtos na cozinha, no banheiro, na sala, varrer a casa toda, limpar o teto, lavar a caixa d'água, varrer a rua em volta, sendo que ela não tirou a sacola que está lá atrás. Legal, melhorou a casa dela, ficou mais limpinha depois dessa faxina geral que fez. Mas claro, ela vai ter os proveitos, vai ter benefício com isso. Mas se ela não for onde está a raiz do problema, se ela não olhar atrás do sofá, o que vai acontecer? Vai continuar fedendo, ela vai ficar frustrada, ela vai estar cansada, que ela limpou os 10 cômodos, varreu até lá fora, que onde não precisava nem mexer, né, entre aspas, e ela está cansada, gastou recursos, mexeu, e a casa continua fedendo.
ela vai estar cansada, vai estar exausta e aí vai, né, vai ficar desanimada com as coisas e aí a casa vai continuar fedendo. Né? A mesma coisa acontece com nós mesmos. Por isso que o resultado, a chance de você encontrar e mudar o resultado de uma forma que se sustente é olhando internamente. Né? Então, trouxe todo esse exemplo para trazer para vocês verem que a autossabotagem está aqui dentro, de cada um de nós, quando buscamos um resultado prático e não fazemos o que precisa ser feito ou deixamos de fazer. Né? E quem que autossabotou? Uma nossa personalidade. E essa personalidade, como faz parte da nossa psique e sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa história de vida, vai buscar o quê? Os recursos que temos. Né? Então, aí, agora chegando no. Desenvolvi isso tudo para chegar nesse ponto que eu queria dizer. A pessoa que entende, então, fala assim: beleza, então para ter resultado eu preciso soltar, eu preciso largar para lá. É um prato cheio para essa personalidade que tem pânico de alcançar o resultado. Então ela vai usar a própria filosofia dessa pessoa, ou esse próprio ensinamento, ou esse conhecimento, para autossabotagem. É por isso que nós temos várias pessoas que conhecem a filosofia taoísta, entendem a importância do soltar, mas usam de forma para alimentar a autossabotagem e não para conquistar os resultados. Que aí, vamos supor, e aí a pessoa quer ganhar dinheiro. Vamos pegar a mesma pessoa desse exemplo. Ela quer prosperidade financeira e aí ela tem essa personalidade que entende que ganhar dinheiro é igual ser desaprovado dos pais, e aí essa pessoa entende, chegou, estudou essa questão da filosofia taoísta e ela entende que soltar vai ajudar ela a ganhar dinheiro. A parte, então, que tem pânico de ganhar dinheiro para não ser desaprovada do pai, vai utilizar esse recurso. Nossa, a filosofia taoísta falou que então nós temos que deixar de controlar. Então eu vou ficar o dia inteiro deitado no sofá, assistindo Netflix, que aí eu estou soltando, eu não estou preocupado então mais com as dívidas, eu não preciso mais correr atrás de dinheiro, eu vou soltar que vai cair um caminhão de dinheiro na minha cabeça. Não, isso não é soltar. Né? Isso não é a não ação, não é abrir mão do controle. Então aqui é importante entender porque para quem tem esse primeiro contato com o soltar, com a não ação, essa filosofia, até que ela consiga, por tentativa e erro, né, lá na frente, claro que o universo né, eu falei em algumas lives anteriores, né, que tudo nos leva para a evolução, seja pelo amor ou seja pela dor, seja pelo amor ou pelo rigor. A gente vai extrair um aprendizado, mesmo que nas situações ruins. Né? Só que se já entendemos aonde que vai dar se seguirmos por tal caminho, a gente pode encurtar esse processo de aprendizado, de evolução. Então não preciso trilhar por esse caminho doloroso. Né? Então as pessoas podem ir por esse caminho, soltar, ficar lá no sofá olhando para cima. E soltei. A hora que ela ver as consequências disso, ela vai, então, essa filosofia não é isso que ela queria dizer. Talvez, deixa eu ver direitinho. Ela vai chegar a essa conclusão. Então, o que eu estou trazendo esses conceitos já para encurtar, né, para que não se siga por esse caminho doloroso. Tem outros atalhos, né, que dá para poder seguir. Ok? Bom, então, deixa eu riscando aqui os tópicos do que eu separei para falar. Então, falei um pouquinho então sobre a questão do controle, né, que quebrando esse conceito então de controle, né, as consequências negativas de um controle, a importância do soltar. Agora vamos entender um pouquinho os tipos de controle que existem. Quando falamos controle, nós podemos ramificar em 3 partes. Nós temos a questão do controle com a necessidade de controlar, né, que é esse tema que eu desenvolvi um pouco, raciocínio, né, que temos que controlar, tem que dar certo, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ser na hora que eu quero. O outro ponto é a perda do controle, é quando estamos em uma situação que
perdemos o controle, né, da situação. E o outro ponto é quando outras pessoas exercem o controle sobre nós, né? Por isso que aí os temas vão se, né, mais uma vez, se conectando com as lives anteriores. Quem chegou a essa, talvez a gravação, ou está aqui ao vivo participando e não viu as anteriores, né, ou chegou agora, temos umas outras sequências de lives que vai abordar esses temas também, né? Então nós temos necessidade de controlar, a perda de controle e a sensação de ser controlado, né? Quando o outro exerce esse controle sobre nós, né? Que eu falei um pouco também mais detalhado que se enquadra nesse tema na live de abuso psicológico, e também vou falar um pouquinho também, a gente vai acabar entrando nesse tema também, na prisão mental, né? Então, esses são os 3 tipos, né, mais comuns aí de controle. E agora, um outro ponto também importante dentro desse tema de controle, para a gente desenvolver esse raciocínio, que é o seguinte. Eu falei aqui sobre a questão então de abrir mão do controle, de soltar e tudo mais. E aí é um ponto muito comum que as pessoas fazem. Falam assim, poxa Henrique, mas eu tenho essa urgência, então mas eu preciso resolver isso, mas tem que ser para ontem, tem que ser para agora, se eu soltar, como é que vai ser? Né? Esse, acredito que deve ser a pergunta que a maioria devem estar se fazendo. Né? Se eu abrir mão do controle, as coisas não vão dar certo, e aí eu já tentando controlar, já está dando tudo errado, e se eu soltar, se eu largar para lá, aí que vai dar mais errado ainda. Então, o primeiro ponto é a diferença de soltar, de largar para lá, não é ficar lá no sofá olhando Netflix, né? Esse ponto eu desenvolvi. O outro, dessa questão de se eu não controlar as coisas não vão funcionar, o ponto importante para a gente entender é que não é as nossas ações que importam. Você até pode continuar fazendo as mesmas coisas que você faz. Entre aspas, né? Tem aquele velho ditado, se você continuar fazendo a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados, tem que fazer algo diferente. Quando eu falo fazer as mesmas coisas, não se aplica nessa frase. Eu falo a mesma coisa de função exercida. Então o que importa não é a função que você exerce, é a conotação pela qual você exerce essa função. É o motivo que te move. Então, por exemplo, não é trabalhar, não é por exemplo, vamos pegar uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Então não é a quantidade de horas que você gasta, não é a função que você exerce, é o motivo pela qual você exerce essa função. Por isso que é comum nós vermos pessoas que estão exercendo a mesma atividade profissional, sofrendo as mesmas influências do tempo, da economia, trabalhando na mesma hora que a outra pessoa trabalha, na mesma área, oferecendo o mesmo produto e serviço, no mesmo lugar, e um progride e o outro não. Então não é o que é feito, é o motivo pelo qual é feito. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha, mas o motivo dela é ganhar dinheiro, é bem provável que ela vai ganhar dinheiro com o que ela faça. Agora, uma pessoa que trabalha exercendo essa mesma função, só que ela não está trabalhando para ganhar dinheiro, ou ela está trabalhando para ser aprovada pelo pai, ou para fugir do relacionamento em casa que está uma porcaria, e ela fala, não, deixa eu ir trabalhar, que aí pelo menos não fico em casa ouvindo minha esposa ou meu marido falando na minha cabeça, né? Ou, deixa eu trabalhar aqui porque é o que meu pai mandou trabalhar, é porque o sistema me exigiu, é porque se eu não seguir essa carreira, meus pais não vão achar legal, não vão me aprovar. Está exercendo a mesma função, mas o motivo, o porquê é diferente. É bem provável que essa pessoa não vai conseguir resultados equilibrados. Ou até pode conseguir o resultado, mas vai ficar com aquele vazio interno, vai ficar com aquela sensação de frustração, de decepção, aquele vazio interior, né?
Então, não é o que é feito ou deixou de fazer, é o motivo pelo qual faz. E isso, então, se aplica ao controle. Então, não é que a pessoa tem que... eu preciso desse resultado, eu vou controlar porque precisa entrar o recurso para pagar a conta. Eu preciso fazer tal coisa porque fulano tem que me amar. Ou eu preciso amar fulano. Ou eu preciso emagrecer. Ou eu preciso engordar. Ou eu preciso de tal coisa. Então, todo esse eu preciso, isso está exercendo controle. Então, você até pode fazer. O soltar ou deixar para lá não é deixar nas ações. Muito pelo contrário, as ações você tem que dar sempre o melhor de si. Você sempre tem que usar todos os seus recursos e as suas capacidades que estão ao seu alcance. Se você pode dar 20%, dê os 20%. Se você pode dar 30%, dê o 30%. Se pode dar 200%, dê os seus 200%. Vá até onde vai a sua capacidade. Então, soltar não é deixar de fazer nada. É deixar de importar, é deixar de controlar, é deixar de exercer o controle, é deixar de tentar controlar a situação. Então, por exemplo, a pessoa quer ter um resultado financeiro, o soltar não é deixar de trabalhar. Pelo contrário, ela tem que trabalhar, mas não com essa sensação de controle. Tem que trabalhar, mas soltar, largar para lá essa necessidade desse controle. Ou essa sensação de ser controlado. Ou sofrer com a perda do controle da situação. Entenderam? Então essa é a sutileza, é a diferença que vai fazer a diferença nos resultados, né? É justamente essa, é mudar a conotação, o motivo pelo qual. E quando se estuda a filosofia oriental taoísta, o soltar, o abrir mão, não é abrir mão da ação, de deixar de fazer o que precisa ser feito, ou ficar dormindo, ou ficar olhando para cima, né? É fazer o que precisa ser feito, sem exceder a sua capacidade física, ou desequilibrar outras áreas da sua vida, que aí também é um controle, está tentando controlar, né? E vai acabar sofrendo com isso futuramente. Né? Então é fazer o que precisa ser feito e abrir mão do controle interno. Os motivos. E aí, tá, beleza, Henrique, entendi tudo isso, não realmente, tal. Mas por que não consigo? Por que não consigo abrir mão do controle? Por que tem que controlar? Aí agora nós vamos entrar então em algumas prováveis, né, causas dessa questão. Por que é tão difícil na prática de praticar o soltar, de abrir mão do controle? Bom, aqui entramos numa questão tanto emocional, quanto também nós entramos não só no emocional, nós entramos no mental, que é onde a gente começou a observar agora de uma forma, né, o outro lado da moeda, né, que no mental é o que? É aquilo que nós fomos educados desde criança, que nós temos que controlar tudo, que se não tentarmos controlar, vamos perder o controle. Então tem que ficar ali em cima do resultado. Né? Então no mental, primeiro é quebrar essas crenças, né? Tirar essa visão de mundo, que o mundo está engessado nessa ideia de controle. Isso aí a gente já falou então um pouquinho antes. Né? A questão do emocional, nós temos os desequilíbrios emocionais que vai gerar essa necessidade de controle, a sensação de ser controlado e a perda do controle. E os outros sentimentos que estão envolvidos quando perdemos o controle de uma situação. Cada vez que sentimos uma ferida emocional dessa, essa ferida vai aumentando e, consequentemente, vai aumentar ainda mais a necessidade de controlar e vai aumentar ainda mais a dor de quando perder o controle da situação. Ou a raiva de quem exerce esse controle sobre você. Então é importante trabalhar no nível do mental essas crenças, essa visão de mundo que discutimos no começo da live, e no emocional, toda
dor emocional que está por trás disso. Por isso que não adianta compreender que soltar. Tá vendo? O mental e o emocional, eles têm que estar bem alinhados. Não adianta você compreender uma filosofia taoísta, por exemplo, e abrir mão do controle, ou de repente, até nesse nosso bate-papo aqui, que eu espero que tenha ajudado, tenha, né, trago uma clareza dentro do tema, mas se aqui foi o suficiente para você entender isso no mental, não vai ser o suficiente, porque no emocional tem que estar alinhado. Tem que ajustar essa questão no emocional, porque senão você vai ficar acreditando, entendendo esse conceito, mas na prática não vai fazer, porque aí entra o gatilho do emocional. Aí vem o desespero quando perde o controle, a preocupação em ter que dar certo, o medo de dar errado. Né? Isso tudo vai alimentar na prática a necessidade de controlar. E quando as coisas fogem ali do controle, vai vir aquele dor, aquele desespero, aquele pânico, né? E vai virar aquele boom de emoções que vai doer, e aí na prática ela entendeu no mental de abrir mão do controle, aí na prática ela vai lá e faz totalmente ao contrário. E aí depois talvez vá até se culpar porque fez. Nossa, eu entendi, eu não devia ter controlado e controlei. Não devia ter falado tal coisa e falei. Nossa, que medida, fiz aquela medida no desespero ali e foi uma decisão errada. Não devia ter feito tal coisa, hoje me arrependo. Acaba gerando uma culpa. Por quê? Por causa do desequilíbrio emocional. E o outro ponto é o que é a nossa história de vida. Porque a nossa experiência de vida desde criança foi alimentando tanto no conteúdo emocional os desequilíbrios dessas emoções, dos fatos que vivenciamos, situações que vimos nossos pais perdendo o controle, os pais ou os avós, irmãos mais velhos, outras pessoas importantes na história dessa criança que tentaram controlar ela, né, professores, diretores de escola, líderes religiosos, tios, avós, os pais, irmãos mais velhos. Então, ao observar essas pessoas perdendo o controle, ou sendo controlada por essas pessoas, ou tentando ajudar uma pessoa próxima ali, está vendo a mãe sofrer e tenta fazer e tal, e não consegue, vai perdendo o controle da situação, tudo isso vai reforçar as crenças no mental, no emocional vai virar um boom de emoções ali, né, que qualquer gatilho que ela vivenciar lá no futuro ou posteriormente, ou em qualquer outro momento da vida, vai desencadear toda aquela dor do passado e vai gerar como resultado mais ainda a necessidade de ter que controlar tudo isso. Então, por isso que é importante estar alinhado o mental e o emocional, entender a importância do soltar, entender as consequências do controle, lembrando que controle é a necessidade de controlar, a perda do controle e a sensação de ser controlado. Então, quando entendemos as consequências, a importância do tema e alinhamos a nossa história do passado, harmonizando as nossas personalidades, fazendo tudo isso, né? Por isso que se fosse simples, né, era, beleza, vou ler aqui uma passagem taoísta, ou vou entender tal coisa e vou mudar meus resultados. Na prática não é assim. Isso é uma coisa que é construída, é trabalhada e é desenvolvida pela pessoa, né? Então, por isso que os temas, né, se completam, né, quem já está acompanhando aí os trabalhos, ou quem não acompanhou ainda, fica o direcionamento aqui, né, no meu perfil do IGVT do Instagram já tem as gravações das lives anteriores, tem outros conteúdos que eu já trouxe que se complementam também, só você dar uma olhada lá no meu perfil do IGVT, tem muito conteúdo lá, você pode olhar pelo título e ver qual que faz sentido para você, né, aquele que pode trazer ali uma clareza em alguma questão. No meu canal do YouTube também estou salvando esses conteúdos lá, né, que talvez fica mais fácil para a pessoa assistir. Então, quem não conhece meu canal do YouTube ou quem estiver assistindo por aqui, fica o link, né? Quem está no YouTube pode conhecer o conteúdo do Instagram e quem conhece o Instagram fica no YouTube, né? É ideal, né? Fica o convite para você seguir os dois perfis, porque no Instagram dá para postar também a minha agenda de eventos, então você consegue saber também. E no meu link da bio do meu Instagram, vocês também podem acessar tanto o canal do YouTube, o workshop de relacionamentos, para quem quer
fazer uma profunda reflexão sobre relacionamentos afetivos, tem lá no meu perfil. Tem a plataforma Criando Destino, o link que dá acesso à plataforma, onde temos assuntos ainda também mais aprofundados dentro da plataforma. Inclusive estamos desenvolvendo, do mês passado para cá, um profundo estudo sobre as sombras psicológicas lá. Fica o convite para você conhecer. E tem também o link que dá acesso ao meu canal do YouTube, e tem também o link do Telegram, que é onde eu posto todas as agendas. É uma forma para não ficar muito invasivo, mandando ali um monte de mensagem no WhatsApp. Então, quem quiser, lá é só para acompanhar toda a minha agenda, eu posto lá. E também no meu canal do Instagram, tá? A questão do emocional, né, a forma que nós trabalhamos, fica, né, aqui o conteúdo, né, que você pode utilizar, né, se eu conseguir trazer algo para vocês aqui que dê alguma clareza, algum ponto interessante para que vocês trabalhem, vocês podem trabalhar com qualquer forma de terapia, técnica que vocês utilizem, né, ou linha de estudo que vocês estudam, né. Aqui a proposta não é conflitar nada, né, sempre a proposta aqui é trazer, né, o conhecimento que eu adquiri, que foi importante para mim, vem adquirindo também, sendo importante para os meus alunos e clientes, e talvez possa ajudar alguém de vocês também. Então eu gosto de compartilhar, né? Tudo que eu trago não é uma verdade absoluta, só estou compartilhando o meu conhecimento, aquilo que for válido para vocês, né? Ok, o que não for, a gente põe na caixinha, não tem problema, né? Então a proposta aqui é sempre trazer essa troca, essa interação com vocês. E quem não conhece nenhuma técnica, não tem nenhuma ferramenta, fica o convite que nós utilizamos e trabalhamos, chama-se homeostase quântica informacional, né, HQI, que é uma metodologia de autocura consciente que permite, né, vocês ajustarem vocês mesmos as informações em desequilíbrio na consciência de vocês, né? É uma ferramenta simples, prática, direta e objetiva. Então quem quiser conhecer, amanhã às 20 horas eu vou ter um encontro em plataforma fechada, conversando sobre HQI. Quem quiser participar pode me chamar no privado, tá? Se alguém estiver assistindo a gravação depois já desse encontro, pode ficar atento lá no meu canal do Telegram ou no meu perfil do Instagram, né, que periodicamente vamos estar buscando trazer esses encontros. Aí vocês podem participar, tá? O encontro é gratuito, então fica o convite para vocês. Quem quiser aprofundar, na semana que vem eu dou início ao curso básico de HQI, onde você aprende a montar uma autoterapia completa com a metodologia. Então, no Conversando, amanhã gratuito, você já aprende a técnica já para praticar. No curso você aprofunda, treinamento de 16 horas online, onde você aprende a montar uma autoterapia completa, ok? Quem tiver interesse pode me chamar também no privado, que eu passo mais informações sobre o curso. E quem precisar de uma forcinha, tiver interesse num atendimento ou acompanhamento individual, pode me chamar também. A gente pode fazer esse acompanhamento e o atendimento, né, um dos dois, online também, ok? É só me chamar no WhatsApp. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer mais uma vez profundamente a participação de vocês, tá? Espero ter ajudado, contribuído com alguma informação que seja valiosa para vocês no dia a dia de vocês, né? Busquei abordar aqui com o máximo de clareza possível dentro do nosso tema. Fica o convite, então, amanhã às 18 horas vamos ter a outra live sobre estagnação, tá? Estagnação. Eu vou divulgar a data do encontro que seria ontem, né? Tive um imprevisto, não deu pra gente fazer ontem. Vou informar a nova data também com antecedência no Instagram, ok? Que é sobre o tema prisão mental, ok? Então, peço para vocês darem aquele joinha, compartilhar, tá, com os amigos, com familiares que vocês acreditarem que essa mensagem, essas informações possa fazer a diferença para eles, né? Então, quem puder então escrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar, deixar o comentário embaixo o que achou, o que gostou, temas que gostaria que eu abordasse. Isso é importante para mim, o feedback de vocês, tanto para a gente alinhar a nossa linguagem, como também para trazer conteúdos que sejam interessantes para todos vocês, ok? Então, gratidão pelo carinho, pela força, beijo no coração de vocês e até amanhã, né? Amanhã no nosso encontro, ok? Até mais!